Carla, vou te dar uma sugestão, tá? Fica aí no ar se você quiser aceitar minha sugestão de viagem nessas férias. Não vai ser tão simples, né? Mas se você quiser vir aqui para Nova York, saiba que o prefeito Bill de Blasio, né, o prefeito aqui da cidade de Nova York, ontem soltou uma que eu tenho certeza vai convencer muitos turistas que podem vir para cá. Ele tem um projeto para liberar vacina da Johnson & Johnson, né, que é uma dose só, para turistas. Aquela vacina que você não precisa de... aquela vacina que você não precisa de 2 doses, né? Não tem aquela história da Pfizer, da Moderna, que são 2 doses. Da Johnson & Johnson é uma dose só. Então o prefeito Bill de Blasio quer chamar os turistas para virem aqui para Nova York. Vai para Times Square, tira ali uma foto no cartão postal aqui de Manhattan e aproveita, leva uma dose no braço da vacina da Janssen, da Johnson & Johnson. Então, é a ideia do prefeito aqui de Nova York, que ainda precisa do aval do governador. Eles são do mesmo partido, mas digamos que estão tretados já faz tempo, né? Mas é uma possibilidade. Então, Carlinha, não vai ser tão fácil para nenhum brasileiro vir aqui para Nova York, mas há uma possibilidade real dos turistas que aqui conseguirem chegar, levarem de presente uma vacina contra o coronavírus da Johnson & Johnson. Gostou dessa, Carlinha? Nossa, eu adorei, mas eu queria que já tivesse rolando, sei lá, eu faço um empréstimo, penso nisso depois, né? Deixo para resolver esse problema depois. Adoraria ir aí para Nova York, tomar uma dose da vacina da Johnson. Já pensou, Barão? Mas se bem que o contrário da ideia da União Europeia, né? A União Europeia está falando em criar um passaporte da vacina, só quem já tiver sido vacinado, quem tiver recebido as doses das vacinas aprovadas na União Europeia, que vai poder entrar ali nos países, né? Circular pelo território europeu. É o contrário disso. Vou dizer que eu apoio muito essa ideia do presidente Joe Biden. Seria ótimo, mas acho que mesmo assim, não né, Barão? Do presidente, é do prefeito Bill de Blasio. Desculpa, do Bill de Blasio. Exatamente. Vamos ver agora, se na prática o difícil, Barão, é que assim, ainda que haja essa possibilidade de os turistas receberem vacinas, né, em Nova York, eu imagino que a liberação para a entrada de brasileiros, porque a gente ainda está, né, com um nível altíssimo de mortes, de internações, de casos todos os dias. Eu acho que ainda, né, o brasileiro, ele dificilmente vai poder entrar nos Estados Unidos. Assim, não pode. Turista. Não pode. Ainda que haja essa Ele tem que ficar 14 dias no México, por exemplo, né, então essa possibilidade é real. Cancún, por exemplo, está lotada de brasileiro, né? O pessoal está indo lá, ficando 14 dias em Cancún, mas você precisa ter muita grana para ficar 14 dias em Cancún, depois pegar um avião para vir aqui para os Estados Unidos, né? Então, mas tem muito brasileiro que tem grana, está fazendo isso. É uma possibilidade. Vamos ver, né, Carla? Eu sei que essa semana a gente acompanhou muito de perto, inclusive a gente transmitiu aqui no Band News Station, né, vários trechos da CPI, terminando a primeira semana da CPI da pandemia, né? E em especial os 3 ministros, né, um que ainda é ministro, o Queiroga, e os outros 2 ex-ministros que passaram, né, o Mandetta, o primeiro, depois o Taixe. E eu li uma análise que foi do professor Guilherme Casarões, professor da Fundação Getúlio Vargas, né, revelando alguns dados que eu concordo com ele nessa primeira semana da CPI. Por exemplo, o primeiro dado nenhum dos ministros quis enfrentar o chefe, ou seja, o presidente Bolsonaro, mesmo sabendo que ele estava errado. Então, os 3 ministros que ali passaram, um que ainda está por lá, simplesmente não quiseram bater de frente com o presidente Jair Bolsonaro, em especial naquela história da cloroquina, né, que todo mundo sabia que não tinha nenhuma eficácia, mesmo assim o Ministério acabou distribuindo, né, a rodo a cloroquina por aí. O professor também fala que todos têm ciência da gravidade das ações e omissões do governo e temem ser responsabilizados, os 3 ministros, o que ainda está no poder e os 2 que já deixaram o poder, o Queiroga e o Taixe, né? Então, de alguma forma, foram ali malemolentes na hora de responder as perguntas. Mas a principal conclusão do professor Guilherme Casarões é a seguinte: a incompetência é generalizada. E esse é o grande ponto para mim, né? Você tem 3 ministros que ali estiveram, né? O Mandetta, o primeiro, depois o Taixe, o breve, e agora o novo ministro que está assumindo aí faz pouco tempo, mas a incompetência é muito clara. Eles não sabem o que responder, não têm ideia do que estão falando, são perguntados de coisas simples.
Agora, independentemente dessa situação, cara, que a gente acompanhou na CPI, fica a pior história até agora, no meio dessa semana, a primeira semana da CPI, que foi a ausência do ministro Pazuello, né, o general Pazuello, que meteu ali um atestado, né, como a gente diz, quando alguém não quer ir trabalhar, não quer ir para a escola, para a faculdade, ter uma prova, mete ali um atestado, né? E ontem foi visto com o ministro Onyx Lorenzoni, né? O Pazuello se afastou, dizendo que estava ali recluso, porque teve contato com pessoas com Covid. Aí, do nada, vem o Lorenzoni e se encontra com ele. Ou seja, não faz o menor sentido. Então, essa CPI, cara, já deu alguns indícios importantes. Se lá na frente esses indícios vão ser comprovados e alguém vai ser punido, ainda tem um trajeto muito longo nessa história, né? Mas é algo muito grave a gente acompanhar no meio de uma situação dramática que o mundo está passando, da pandemia. A gente vê tanta situação, digamos assim, que não deveríamos ver, em especial a incompetência de cargo tão importante, um cargo tão importante como o Ministério da Saúde. A consequência disso, infelizmente, a gente está acompanhando no país com as mortes, internações e falta de tudo que se pode imaginar e que a gente não deveria ver jamais no nosso país. Tomara que em breve, Carla, a gente também tenha vacina para distribuir para turista que quiser visitar o Brasil, Carla. Com certeza.